E aí, meu amigo, tudo bem com vocês? Eu aqui novamente, Silvano Silva, trazendo para vocês algo muito importante para todos vocês. Como todos nós sabemos, né? Bolsonaro se tornou o presidente que nós queríamos que o Brasil tivesse. Elegemos Bolsonaro para a presidência do Brasil. E logo após isso, como manda a Constituição, começou a transição de governo, né? Bolsonaro indicou pessoas para a transição, para ficar a par de tudo que está acontecendo no governo de Michel Temer. E logo após isso, Bolsonaro começou a fazer a reunião, as articulações e a apontar os seus ministros, né? Que seriam ministros do governo Bolsonaro. Mas eu quero apresentar para vocês hoje algo muito sério. Eu quero apresentar para vocês 5 erros da transição, 5 erros de Bolsonaro, da transição do Bolsonaro até aqui, e quero apresentar para vocês também 5 acertos de Bolsonaro até aqui. Ok, pessoal? Então, é uma coisa que vai ficar meio muito polêmica, sei que muita gente vai me atacar, mas vamos para a pancadaria, ok? Mas antes disso, de eu comentar sobre isso, eu quero convidar você para conhecer a revista Venda Mais, a melhor revista de vendas do Brasil. Tá aí no link na descrição. Quero convidar você também a fazer o seguinte, você que quer ajudar e apoiar o canal, olha aí na descrição que tem várias maneiras de você ajudar e apoiar esse canal. Se inscreva no canal, dá o joinha, não espera o vídeo acabar para você dar o joinha, dá logo agora o joinha. Se você não gostar do vídeo, no final vai lá e dá o dislike, ok, pessoal? Mas eu quero que você nos ajude aí para que nós conseguimos conceituar cada vez mais esse canal. Então, vamos juntos à vinheta! Então, pessoal, Bolsonaro, presidente eleito do Brasil, só vai assumir no dia 1º de janeiro, todos nós já sabemos, já comentam até como vai ser a festa da comemoração, né, da sua posse, já tem pessoas comentando que estarão na posse, eu também quero estar na posse, vou fazer um esforço e o possível para estar na posse também, podem contar comigo. Mas eu quero comentar com vocês sobre a composição ministerial. Primeiro eu quero apresentar para vocês a composição atual ministerial e logo após isso eu estarei comentando para vocês sobre os 5 erros e os 5 acertos que o Bolsonaro cometeu até o momento, nesse período de transição para a sua presidência, para o seu governo, ok? Então vamos lá, as pessoas que já foram escolhidas para o ministério foi para a Casa Civil, o Onyx Lorenzoni, Casa Civil, para a Economia foi escolhido Paulo Guedes, para o Gabinete da Segurança Institucional foi escolhido o General Heleno, para a Ciência e Tecnologia, o astronauta, né, o Marcos Pontes. Para Justiça e Segurança foi escolhido Sérgio Moro. Para Agricultura, Tereza Cristina. Depois eu contarei aqui os que ainda não foram escolhidos. Vou contar só os que foram definidos até o momento. Para a Defesa, o general Fernando Azevedo e Silva. E deixa eu ver aqui mais. Para a Saúde, Luiz Henrique Mandetta. E para a Controladoria Geral da União, Wagner de Campo Rosário. Então, esses são os nomes definidos até o momento para estar no ministério, nas pastas ministeriais de Bolsonaro. Agora, quais são os ministérios ou pastas que ainda não tem ninguém, que ainda não foi escolhido? Vamos lá. Os que estão vagos, ok? Os que estão vagos. Educação, que está juntando Educação, Cultura e Esporte. Houve esse comentário todo aí sobre a indicação do Moza, né? Que é do Instituto Ayrton Senna, e todo esse combate do pessoal não querendo que ele fosse. Para o meio ambiente, ainda não foi definido. O meio ambiente, muita gente comenta que poderia ser que foi sondada a Maitê Proença, né? A atriz Maitê Proença. Ok, pessoal? Para o Ministério do Trabalho não foi ainda direcionado ninguém. Minas e Energia não foi indicado ninguém. Relações Exteriores. Já foi indicado Ernesto, né? Desculpa, eu não comentei. Relações Exteriores, Ernesto foi indicado o Bolsonaro. Grande indicação de Bolsonaro. Integração Nacional não foi escolhido, que vai juntar Integração Nacional, Cidades e Turismo. Tem muita gente que acredita que vai ser o Russomano, Celso Russomano, vai ser escolhido para esse. Está sendo sondado. E para Infraestrutura e Transporte ainda não foi escolhido ninguém, ok? Então eu estou passando para vocês aqui os que já foi definido. Tem também o Desenvolvimento Social e Direitos Humanos, que vai ser parece que vai ser chamado de Pasta da Família. E tudo indica que está sendo sondado o nome do Magno Malta para ocupar essa base. E alguns pontos importantes aqui, que não é ministério, mas é muito importante no Brasil, que é o Banco Central, que vai ficar com Roberto Campos Neto,
a Petrobras, que vai ficar com Roberto Castelo Branco, já foi indicado, e o BNDES, que vai ficar com Joaquim Levy. Ok, pessoal? Então, isso aí são os que já estão ocupados. Algumas pastas que foram ocupadas menores, como se fosse secretaria, ministério que foram ocupados e ministérios que não foram ocupados. Agora eu quero entrar com vocês aqui e se prepare, porque agora eu quero conversar sério com vocês. Sobre 5 erros e 5 acertos que o Bolsonaro cometeu até aqui nesse período de transição. Antes de comentar sobre isso, eu quero citar para vocês uma frase famosa de Billy Graham, que ele dizia o seguinte: eu não sei qual é o segredo do sucesso, mas o segredo do fracasso é tentar agradar todo mundo. Ninguém vai conseguir agradar todo mundo. Bolsonaro não vai conseguir agradar todo mundo. Nem todas as decisões, escolhas que Bolsonaro fizer vai me agradar ou vão te agradar totalmente. Não adianta. Agora, não sou favorável a essa história que tem gente que parece até macaquinho de mico, que tudo que aparece fica parodiando. Escolheu isso aí. Nem sabe quem é, não sabe quem é a pessoa, não tem estudo básico, mas está aplaudindo como se fosse a melhor escolha do mundo. Cuidado, isso é perigoso também. Mas foi o Bolsonaro que escolheu. Ok, gente, foi o Bolsonaro que escolheu. Mas saiba que o Bolsonaro está sob muita pressão, muitos órgãos pressionando do lado, pressionando do outro, e o Bolsonaro é humano. Não façam o Bolsonaro se tornar infalível, porque ele não é. Não façam o Bolsonaro se tornar uma pessoa impecável, porque ele não é. Bolsonaro não é uma pessoa sem erros, não é uma pessoa sem falhas, e ele comete erros também, vai cometer erros, cometeu alguns erros que eu vou citar aqui agora, e quando ele for presidente do Brasil, ele vai cometer erros também. E eu quero explicar uma coisa para vocês, já adianto para vocês. É necessário que nós aprendamos a partir de agora a ser governo, porque agora nós somos governo. A partir do dia 1º de janeiro, nós somos governo, gente. Nós não somos oposição. Nós somos governo. Então, quem toma as decisões pelo Brasil somos nós. E nós vamos errar e vamos acertar. E quando errar, tem que dizer que errou, tem que reconhecer que errou. Senão vamos fazer a mesma coisa que a petezada fez. Quando o PT errava, eles aplaudiam como se fosse uma coisa correta. Então, se errou, tem que dizer que errou. Ok, pessoal? Ok, pessoal? Tá dando para entender o que eu estou dizendo aqui para vocês? Se errou, errou. Se acertou, acertou. E o Bolsonaro vai errar. Ele vai errar, mas ele vai acertar também. E o que nós queremos? Que os erros, que os acertos do Bolsonaro sejam maiores do que dos erros. E tudo que eu vou comentar aqui sobre 5 erros e 5 acertos é apenas para esse vídeo não ficar grande, mas com toda certeza Bolsonaro tem acertado muito mais do que tem errado nesse período de transição. E eu digo e vou apresentar isso aqui para vocês agora, ok? E eu quero avisar para vocês uma coisa também, eu erro também, e eu erro muito. Mas eu não posso, porque eu errei, deixar de fazer vídeo. Eu não posso, porque eu errei, me esconder. Não, eu errei. Mas eu venho aqui, com a cabeça erguida, e digo para você, gente, eu errei. Mas eu vou tentar acertar, eu vou tentar melhorar. O Bolsonaro nunca foi presidente do Brasil, ele sempre foi deputado. Agora ele vai ser, agora a partir de janeiro ele é presidente do Brasil. E nessa nova função, ele pode cometer erros também, de escolhas, de decisões. Ele pode cometer erros, vai cometer erros. Mas vamos pedir e acreditarmos que Bolsonaro vai cometer muito mais acertos do que erros como presidente do Brasil. E principalmente a visão, a ideologia, o pensamento dele são totalmente contrários a essas pessoas que estavam no poder somente querendo roubar. E lembrando que Bolsonaro não é corrupto, tem uma vida reta, ok? Não tem nada condenando ele por nenhum ato que ele fez na sua vida, na sua vida política. Mas vamos lá para os erros e acertos do Bolsonaro. Primeiro erro do Bolsonaro. Primeiro erro do Bolsonaro, no meu entender, é sobre o Ministério do Meio Ambiente. No período de campanha, Bolsonaro disse que iria extinguir o Ministério do Meio Ambiente. O Ministério do Meio Ambiente iria acabar. E eu dei todo apoio ao Bolsonaro sobre isso, o povo deu apoio, as pessoas que o apoiou essa decisão, porque a maioria dos países do mundo não tem o Ministério do Meio Ambiente. Ele é uma pasta ou uma secretaria dentro do Ministério da Agricultura. Mas só foi a pressão da mídia, a pressão da imprensa. Eu vi até vídeo da Gisele Bündchen, né? Lá dos Estados Unidos. Bolsonaro, eu te peço só uma coisa, por favor, não acabe com o Ministério do Meio Ambiente. E aí, toda a pressão que houve em cima disso, Bolsonaro retrocedeu e vai ter a pasta Ministério do Meio Ambiente, sim. Ele já definiu isso e tudo indica que não vai voltar para trás. Então o que acontece? Como eu comentei para vocês, pode ser até a Maite Proença, a ministra do Ministério do Meio Ambiente. Gente, poderia ser uma secretaria dentro do Ministério da Agricultura, não teria perigo nenhum. Os países do mundo não têm Ministério do Meio Ambiente, está dentro da agricultura. Então por que o Brasil tem que ter? Se nós queremos enxugar a máquina, tem que cortar.
E tem decisões que o Bolsonaro vai tomar que vai ser atacado mesmo por todo mundo. É o preço a se pagar por fazer o correto. Mas ele retrocedeu. E para mim isso foi um erro. No meu entender, Bolsonaro não deveria ter retrocedido na questão do Ministério do Meio Ambiente. Ele deveria ser integrado ao Ministério da Agricultura. Ok? Agora, um acerto. Primeiro erro foi retroceder no Ministério do Meio Ambiente. Primeiro acerto do Bolsonaro foi a questão dos ministérios. Ele disse, vou ter um ministério enxuto, porque no período da Dilma, olha aí, tem até um vídeo meu comentando sobre isso, eram 39 pastas, e gerava aproximadamente um custo de 400 bilhões por ano no Brasil. Bilhões por ano no Brasil. Só de pagamento para todo o pessoal que trabalhava, para tudo que trabalhava nesses ministérios da Dilma, era aproximadamente 200 bilhões por ano. Ok? E o Bolsonaro disse, no meu não vai ser assim, vai ser enxuto. Então, de 39 da Dilma, no período do Temer, caiu para 29. E Bolsonaro disse, eu quero 15 pastas ministeriais. Parabéns, eu aplaudi, eu fiz um vídeo sobre isso. Então, para mim, essa questão de Bolsonaro focar em ter um ministério enxuto, de juntar, de fundir, muito bem, isso é correto. Como eu comentei, a maioria dos países do mundo é assim. Hoje a Argentina tem 14 ministérios, a Alemanha, 11 ministérios. Os Estados Unidos, 15 pastas ministeriais. E o Brasil tem que ser enxuto sim. Então o Bolsonaro está de parabéns. E eu quero que seja 15 ou menos. Já estou sabendo, já apontei para vocês 17 ministérios. Para mim tinha que ser um pouco menos, mas ok. Mas já está dentro de uma coisa aceitável, ok? Então, um grande acerto do Bolsonaro. Pastas reduzida, ele manteve o que prometeu. Primeiro, outra coisa. Segundo erro do Bolsonaro. Gente, para mim isso é um erro grande. Você pode me atacar se quiser. É um erro grande e eu vou citar aqui. Eu não tenho medo de dizer a verdade que eu penso. Você pode até se sair do meu canal agora, mas eu vou dizer a verdade. Segundo grande, para mim foi um grande erro do Bolsonaro. A escolha do Luiz Henrique Mandetta para a pasta da saúde. Esse Luiz Henrique Mandetta, ele é do DEM. Olha só. O Onyx Lorenzoni é do DEM. A Tereza Cristina Agricultura é do DEM. O Luiz Henrique Mandetta é do DEM. 3 pessoas, 3 candidatos, 3 deputados do DEM vão dirigir pasta, e essa pasta da saúde é a pasta que tem o maior orçamento do governo Bolsonaro, que começa em 2019, que já foi aprovado o orçamento para 2019. Você sabe quanto que vai ter na mão do Luiz Henrique Mandetta para ele mexer? Vai ter aproximadamente 128 bilhões na mão desse cara. É o maior orçamento, gente, ministerial. Aí o que acontece? O que me deixa sobressaltado na escolha do Luiz Mandetta? Esse cara, ele foi presidente na Unimed na sua região. Esse cara, no período eleitoral dele, recebeu 100 mil reais da Mil como doação, ou seja, é uma pessoa totalmente ligado aos carniceiros, eu chamo de carniceiros, aos carniceiros da saúde privada do Brasil. Esse pessoal que você pode ver a saúde, tenta fazer um plano de saúde para você ver o quanto que é caro no Brasil. Eles metem a faca no pescoço, meu amigo. Eu tinha um plano de saúde na Unimed para mim fazer uma cirurgia básica, simples. Eu só consegui depois de tanto eu pedir, eu só consegui depois que eu disse que eu ia entrar na justiça, porque a Unimed está quebrada no Brasil. Unimed quebrada. E esses planos de saúde, eles metem a facada no povo. Esse pessoal está milionário nas custas do povo. Agora você pega um cara que é ligado a todos esses carniceiros da área da saúde, e bota esse cara para tomar conta do Ministério da Saúde do Brasil, que tem um orçamento de 128 bilhões. Desculpa, gente. Não concordo com o Bolsonaro. Para mim não foi uma escolha do Bolsonaro, acho que ele foi pressionado por outros setores para botar esse cara no poder. Eu não concordo. Agora, tudo bem. Ele era contra mais médico. Ok. Todo o pessoal privado no Brasil era contra mais médico. Todo o pessoal de médico do Brasil era contra mais médico. Ele era contra mais médico. E aí? O que tem? Então o que eu quero dizer para você é o seguinte, não veja esse cara no perfil do que foi dito. Sim, o Bolsonaro está dando, não sei se é o Onyx que está fazendo isso, mas está dando muito espaço para o DEM. O DEM, gente, que o presidente é o ACM Neto, esse pessoal que sempre apoiou o PT, esse pessoal, gente, que no governo, no período eleitoral estava apoiando o Alckmin e atacando diretamente o Bolsonaro. Aí chega agora no governo do Bolsonaro, bota esse pessoal em total posição de grandeza dentro do governo. Não concordo. Sem contar que esse Mandetta, ele está sofrendo inquérito, o influência, Caixa 2, uma série de coisas na sociedade. E ele mesmo disse, eu contei para o Bolsonaro que eu estou sofrendo um inquérito, mas mesmo assim ele me escolheu. Então eu vou te contar uma coisa para você. Para mim foi um erro e um grande erro ter escolhido o Mandetta para o Ministério da Saúde. Espero que com as atitudes desse cara ele me comprove o contrário. Mas eu acho que tinha muita gente melhor do que esse cara para a saúde. Tá? Um grande erro. Agora, segundo grande acerto,
E alguém poderia botar até como primeiro, mas segundo ponto, que é um grandíssimo acerto do Bolsonaro, foi quando ele escolheu o Sérgio Moro para a Justiça. Gente, Sérgio Moro na Justiça foi um golaço de Bolsonaro que arrebentou com a esquerdalha. Para você ver, o Moro na superpasta da Justiça foi tão grande, tão importante, uma coisa tão forte, que o PT entrou até com uma ação na Justiça para que o Moro não seja ministro do Bolsonaro. E sabe por quê? Porque eles estão dizendo lá na mente dele, né? Se o Moro, lá em Curitiba, já botou o Lula preso, já desarticulou o PT, se o Moro em Curitiba já ferrou a gente, já ferrou a esquerda no Brasil, imagina esse cara como ministro da Justiça e com todos esses poderes que o Bolsonaro está dizendo. Eu tenho certeza, digo para vocês, já tem essas bandidadas, já estão se preparando para rapar fora do Brasil. Meu amigo, vão para Cuba, vão lá para Venezuela, né? Vão para esse país que gosta de vocês. Mas, gente, golaço do Bolsonaro, Moro, ministro da Justiça, eu não tenho nem que muito comentar sobre isso, mas foi um grande acerto do Bolsonaro. Agora, terceiro, grande erro do Bolsonaro. Para mim, um outro erro do Bolsonaro, eu vou passar para você aqui. Não vou dizer que é um grande erro, mas é um erro. Tem muita gente falando no governo Bolsonaro. A questão da comunicação. A comunicação até o momento, isso já aconteceu na eleição do Bolsonaro, quando o Bolsonaro estava em casa ainda. Você viu o Mourão, toda vez, no período eleitoral, o Mourão abria a boca e quase ferrava a campanha do Bolsonaro. Dizia besteira o tempo inteiro. E eu gosto do Mourão, hein? Eu não sou contra o Mourão, eu gosto do Mourão. Mas eu lembro que fizeram até uma tag, cala a boca, Mourão. Porque o Mourão estava dizendo muita besteira. E agora, nesse período de transição, tem muitas vozes se pronunciando em nome do Bolsonaro. E eu acho isso errado. Deveria ter uma pessoa só sendo o porta-voz do governo Bolsonaro. Bolsonaro deveria escolher alguém e dizer, olha, sem ser o Bolsonaro próprio, dizer, essa pessoa vai ser o porta-voz do meu governo. Nós vamos fazer reunião, nós vamos resolver tudo e essa pessoa vai apresentar para a imprensa e para a comunidade a nossa decisão. Então o governo Bolsonaro deveria ter um porta-voz. E isso não tem. Então vou contar para vocês uma coisa, isso é um erro. Tá gerando muita confusão, tá gerando pronunciamentos dizendo que o Bolsonaro escolheu alguém, depois volta atrás, escolhe alguém, depois volta atrás. Então, essa situação toda tá gerando muita confusão, não ter um porta-voz, uma pessoa que o represente. Então, acho um erro, não vou dizer um erro grande, mas é um erro que traz muita confusão para todos nós. E como dizia o velho guerreiro Chacrinha no passado, né? Quem não se comunica se estubrica, né? Mas quem comunica errado também acaba passando uma visão totalmente errada das coisas. Então, comunicação tem sido falha. Agora, um acerto do Bolsonaro, para mim isso foi certíssimo, o Bolsonaro está de parabéns, foi a questão de ele continuar usando as redes sociais. Você viu que quando o Bolsonaro saiu o resultado, ele ganhou para presidente, em vez de ele aparecer na televisão, na mídia, ele foi primeiro para o Facebook, ele foi primeiro para as redes sociais, agradecer, porque as redes sociais o levaram à presidência do Brasil. Então Bolsonaro usou quando ganhou, continuou usando nesse período e continua usando as redes sociais. Isso é muito bom, está de parabéns. O Donald Trump nos Estados Unidos usa muito o Twitter também, quando ele quer se comunicar. Por quê? Porque as redes sociais é uma comunicação direta. E ele está dizendo, pessoal, ninguém vai manipular o que eu digo. Então vocês querem saber o que eu digo? Vem aqui para minhas redes sociais que o que eu digo está aqui. Então, nessa questão de comunicação, isso aí para mim é um acerto do Bolsonaro, que ele continue usando as redes sociais sim, porque isso é muito bom. Ele usou isso durante a campanha e continua sendo fiel a todas as pessoas que o levaram aonde ele está. Presidente eleito do Brasil. Agora, quarto ponto. Ó, tem uns barulhos aí fora, deve ter passando um carro aí na rua. Passou, vamos lá. Quarto erro do governo Bolsonaro, do governo desse período de transição do Bolsonaro, que para mim foi um erro. Foi essa forçação que houve do Paulo Guedes, houve também até um pouco da parte menor, mas do Bolsonaro e de algumas pessoas também, querendo já fazer a reforma da Previdência esse ano, querendo mexer na reforma da Previdência, querendo tocar nesse assunto reforma da Previdência. Gente, a reforma da Previdência, tem um vídeo meu aí no meu canal, assista, é um verdadeiro abacaxi. Os grandes presidentes do Brasil não quiseram mexer em reforma da Previdência. E quem mexeu fez uma coisa muito leve, porque é a coisa que mais pode destruir a imagem de uma pessoa, é mexer na tal da reforma da Previdência. Mas Bolsonaro é muito corajoso. E o Paulo Guedes ficava lá em cima do Eunilson, né? Por favor, vote logo a Previdência, bote pressão. Ele saiu na imprensa dizendo, pessoal, vamos botar pressão em cima desse pessoal aí para votar a Previdência. Bolsonaro apareceu e disse, calma, Paulo Guedes, calma, não vou botar pressão nenhuma. Mas aí chegou o momento, para mim isso foi um erro, tentar mexer na Previdência esse ano, isso trouxe muita confusão, que jogou tipo na imagem do Bolsonaro a reforma que era do Temer, ok? E aí, mas isso foi um erro. Agora, um acerto do Bolsonaro foi também a questão da Previdência, quando ele disse, não vamos mais comentar sobre Previdência, isso eu vou mexer no meu governo.
Então, para mim, ainda que o setor financeiro do Brasil não goste, diz que eles queriam que mexesse na Previdência agora, mas não tem como o Bolsonaro mexer na Previdência, porque ele não é o presidente. Ele tem que mexer na Previdência quando ele for presidente e tiver todos os reais dados. Se verdadeiramente existe um rombo, se não existe o rombo, o que está lá dentro da Previdência? Será que a gente sabe? Bolsonaro, como deputado, tem acesso? Talvez não. Então, como presidente do Brasil, ele vai ter acesso a tudo que realmente está acontecendo na Previdência do Brasil. Então, para mim, foi um acerto ele não queria mexer mais nisso agora e deixar bem patente. Só vou mexer nisso no meu governo e depois de fazer uma grande análise e ter todos os dados na mão. Então, gente, esse é o melhor. E continuará sendo um grande abacaxi e Bolsonaro tem que saber mexer com muito cuidado nessa questão da Previdência. Agora vamos olhar para terminar, quinto erro do Bolsonaro. Foi a questão do Ministério do Trabalho. Qual foi o erro, no meu entender, quando o Bolsonaro acabou com o Ministério do Trabalho? Pode me criticar à vontade, fica à vontade. Bolsonaro acabou com o Ministério do Trabalho, mas passou um tempo, graças a Deus, ele voltou à mentalidade, pensou bem, foi aconselhado, ouviu, e ele retornou para o Ministério do Trabalho. Gente, todos os grandes países do mundo têm uma pasta chamada Ministério do Trabalho, que eles chamam de trabalho. Gente, o Ministério do Trabalho é importante que tenha. Agora, não pode ficar acontecendo essa sem-vergonhice que estava acontecendo no governo da Dilma, no governo do PT. Tem que existir um Ministério do Trabalho que incentive emprego, que ordene toda essa situação empregatícia, que trabalhe essa questão de previdência também, né? Junte isso aí juntamente com Fazenda e outra, mas Ministério do Trabalho, eu acredito que tem que existir sim, porque essa categoria de trabalho e trabalhadores é muito gigantesca no Brasil. Então não pode se extinguir o Ministério do Trabalho. Bolsonaro voltou atrás e está de parabéns. Gostando você ou não, é o meu pensamento, é a minha opinião. Você pode não concordar, mas respeite a minha opinião. Para mim foi correto. Tem que ter Ministério do Trabalho, sim, e vá pesquisar as nações do mundo. Todas as grandes potências do mundo têm uma pasta chamada Trabalho, ou Ministério do Trabalho, ou Secretaria do Trabalho, como é o caso dos Estados Unidos. Ok, pessoal? Agora, para mim, um acerto do governo Bolsonaro, que você vai ficar brabo comigo, mas para mim é um acerto, tá? Como vocês sabem, está sendo juntada a pasta do desenvolvimento e direitos humanos, e essa pasta provavelmente, está tudo indicando, vai ser chamado de família, pasta Ministério da Família. Eu queria que fosse reduzido, mas 17 fica bom, e essa pasta da família, tudo indica que vai ser dirigida pelo senador Magno Malta. É isso daí. Tudo indica que Bolsonaro vai escolher Magno Malta para ser um dos seus ministros. E há um movimento, eu vi Gentili, eu vi um monte de gente atacando, dizendo que o Bolsonaro não pode ser, ou melhor, que o Bolsonaro não pode escolher Magno Malta para ser ministro, porque ele disse que seria padrões técnicos. Pessoal, Luiz Mandetta, ele é médico, e daí? O que tem que ser médico? Tem tanto deputado que é médico aí. Ele é médico, mas ele exerce medicina? Não. Então ele é candidato, ele é apenas um candidato, um deputado. Então eu quero deixar bem patente para vocês. Escolheu o Mandetta, escolheu a Tereza Cristina do DEM, várias pessoas do DEM. Por que não pode escolher o Magno Malta? Magno Malta tem seus erros e tem seus acertos como todo político, mas é uma pessoa de vida correta, é uma pessoa que sempre apoiou o Bolsonaro. Eu não tenho nenhuma defesa pessoal do Magno Malta, mas não vejo nada de errado em Bolsonaro escolher Magno Malta como um dos seus ministros. E ele vai ser sim porque ele foi um grande lutador contra a ideologia de gênero, ele foi um grande lutador contra a pedofilia no Brasil, e se ele estiver na pasta dos direitos humanos, família, que vai ser desenvolvimento, que será chamada de pasta da família, vai estar muito bem representado. Tudo indica para isso que o Bolsonaro vai o anunciar nos próximos dias como ministro, Magno Malta, e eu dou total apoio. Para mim, eu já aponto aqui como um acerto do governo Bolsonaro. Eu espero que o Bolsonaro não retroceda nisso também, porque isso vai ficar muito feio. Às vezes anuncia uma coisa que vai fazer e a mídia o ataca e ele volta. Não, tem que se manter. Com certeza, na posição de presidente, Bolsonaro tem que ser uma pessoa flexível em vários pontos, mas tem que ter firmeza em outros pontos também, senão o pessoal vai começar a atacar. Pessoal, então tá aí para vocês 5 erros e 5 acertos, no meu entender, de Bolsonaro nesse período de transição. Aí eu quero te convidar você aí no comentário e dizer para você quais são, no seu entender, os erros e os acertos de Bolsonaro até aqui. Agora não vem com essa palhaçada para cima de mim dizer que Bolsonaro não teve erro, só tem acerto. Não, Bolsonaro só acerta. Gente, Bolsonaro não é infalível, Bolsonaro não é impecável, não é. Bolsonaro é um ser humano como eu e como você, e ele pode e vai cometer erros sim. Ok, pessoal? Ok, pessoal? Então, qual no seu entender foi os erros e os acertos do Bolsonaro até aqui? Põe aí nos comentários que eu quero ver o seu comentário. E olha que eu vou ver o comentário de verdade, ok? Então compartilhe esse vídeo com todo mundo e vamos juntos para a pancada.